Continuando a atividade, mas antes eu queria retomar na atividade anterior um pouco, porque na atividade anterior nós trabalhamos atividade coletiva. Tanto a atividade coletiva quanto em sala de aula, nós trabalhamos o grupo todo, né, com várias opiniões, e nós vamos ali desenvolver o nosso texto, ou na lousa, né, e cada um vai dando uma opinião e nós vamos ali ajustando o nosso texto de acordo com a necessidade, né. Só que aqui, como nós estamos sozinhos, vocês não vão ter essa mesma oportunidade de trabalhar no coletivo, então estão trabalhando só, tá? Então veja bem, assim como na atividade a 3A, a 3B também nós teremos uma dificuldade. Por quê? Porque na 3B também é para trabalhar em dupla, né? Então no primeiro é trabalhando no coletivo, no segundo nós iremos trabalhar em dupla, só que como vocês estão em casa, vocês vão estar trabalhando com o pai, com a mãe, com o irmãozinho e tal, e para tanto, você pode até encontrar alguma dificuldade para isso, mas não será diferente das atividades anteriores. Nós vamos nos ajudando por aqui para a gente chegar no nosso denominador comum, tá? Que é a resolução desse tipo de atividade. Então veja bem, nessa atividade aqui é a transcrição do texto do conto, inserindo os sinais de pontuação, que é uma atividade feita em dupla. Só que aqui veja bem, se nós pararmos para anotar, nós vamos ver que é um outro trecho do Chapeuzinho Branco, que também está um trecho transcrito, tá? E nós não vamos encontrar ponto, nós não vamos encontrar vírgula, nós não vamos encontrar muito apoio nesse texto. Mas a função é exatamente isso aí. É para que nós, começando a ler, fazendo uma análise do texto, ver o que precisaria colocar nesse texto. Como eu já disse, né? Tem toda uma escrita, nesse texto possivelmente tem gente, nesse pedaço do texto, tem fala de pessoas, ou do lobo, do Chapeuzinho, e aí por diante, ou da vovó. Então nós vamos ter que pegar esse texto, dar uma lida nele, marcar ali aquilo que nós achamos que é conversa e alguma coisa, nós vamos marcar e depois nós vamos tentar, veja bem, tentar, porque muitas das vezes a criança, você que está aí do outro lado, me assistindo, você fala, mas o que o professor quer que eu faça com esse texto? É um texto, eu já li, eu sei ler, né? Só que como nós já havíamos comentado, só a leitura, ela não nos dá muita coisa, nós temos que ler, nós temos que compreender, né? Conhecer a estruturação daquilo que nós estamos lendo, se ele está na estrutura correta de uma escrita. Então veja, é exatamente isso que nós temos que fazer nesse pedaço do trecho, nesse trecho do texto, é colocar ele dentro da estrutura que é merecida. Então veja bem, aqui tem uma parte que é importante. Então veja bem, Chapeuzinho abriu a porta lentamente, isso é um pedaço do segundo texto, né, da atividade 2B. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da vovó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco da sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou. E aí tem lá 2 pontinhos, né? E aí esses 2 pontinhos, ele já nos está indicando, tá? Perguntou. Então se ele perguntou e tem um ponto de 2 pontinhos, é sinal que do outro lado vai se começar uma conversa, uma fala, né? E essa fala, ela, todas as vezes que vai começar uma fala, inicia-se como? Né? Como que se inicia essa fala? Né? Eu vou iniciar com alguém falando, tem lá travessão, e aí a pessoa vai falar. Ou se pergunta, ou se fala alguma coisa, né? Então veja bem, daí para baixo vocês têm que analisar que tudo que foi escrito a partir do perguntou, tem ali toda uma estrutura textual, que era interessante, você está até antes mesmo, você está dando uma lida na historinha do Chapeuzinho Branco, ver direitinho como que ela estava estruturada. Porque se nós estivéssemos em sala de aula, nós já tínhamos lido, relido, né?
já tinham feito várias intervenções nesse sentido, a ponto de vocês, na hora de que vocês olhassem para o texto, vocês já iam identificar, olha, aqui está faltando essa estrutura, aquela estrutura, está faltando um ponto, está faltando vírgula. Porém, como nós estamos remoto, fica um pouco mais difícil de explicar para vocês cada um. Então, eu pediria para cada um de vós, se pudessem, estar ouvindo a historinha, que ela tá, vocês podem ir no YouTube e puxar lá Chapeuzinho Branco e vocês vão ouvir a história. Vocês vão ter também, se vocês ir lá no Google, vocês vão encontrar a historinha do Chapeuzinho Branco na sua íntegra e vocês vão ver que ela é toda uma estrutura que não condiz com o que está escrito aqui. Só que está errado, não está errado. Porque a ideia é exatamente isso aí, é você conseguir diferenciar como que é escrita a história, como que é estruturada essa história, para ela ficar com aquele sentido, para ela ter gosto, né? Ser uma coisa, uma leitura prazerosa, porque senão você lê numa sequência, sem ponto, sem vírgula, sem interrogação, sem travessão, sem letra mais, quer dizer, fica aquela coisa que muitas das vezes chega a ficar até desagradável. Eu li a história e não entendi nada. Então, exatamente essa é a função dessa parte, né, da atividade 2B, que nós vamos fazer. Vamos ler todo esse trecho e na parte de baixo, onde tem umas linhas aqui, ó, tá? Tem umas linhas, vocês irão estruturar o texto de acordo com as necessidades pontuais que ele exige, certo? Então vamos lá, continuando esse assunto. Então, feito isto, tá? Feito isto, né? Nós podemos lá, no primeiro momento, será que eu vou pegar o meu livro do Chapeuzinho Branco, eu estou com o livro na minha mão, eu vou simplesmente pegar esse trecho e copiar ele com a estrutura que está no meu livro? Não. A ideia é exatamente isso aí, é você parar, analisar esse pedacinho do conto e ver ali qual é a irregularidade que existe ali, o que está faltando naquele texto, porque a partir daí você vai começar a pensar em como eu vou estruturar o meu texto da melhor forma possível, tá? Então, bom, vamos parar aqui, tá? E voltaremos daqui a pouco na próxima etapa.